Na presente sequência de módulos vamos estudar os metais, em particular as suas estruturas, a ligação química e com o conjunto destes dois módulos de estrutura e ligação química vamos estudar também, tentar prever as propriedades dos metais e a sua especificidade. Nos módulos anteriores estudamos essencialmente compostos covalentes, em que os eletrões se encontram localizados entre um par de átomos, ou quanto muito numa série limitada de meia dúzia de átomos, mas aqui nos metais, e por razões que vamos ver, os metais comportam-se de maneira diferente dos restantes átomos que temos estado a estudar. Os metais têm, pelas suas características, um elevado número de orbitais. Por outro lado, essas orbitais, esses átomos metálicos têm baixa eletronegatividade. As orbitais são espacialmente bastante grandes, portanto, ocupam uma vasta região do espaço. Portanto, se pensarmos nos metais de transição, começam na quarta série de transição, onde o raio já é bastante grande, e por isso os metais têm que ser tratados num módulo à parte, porque têm características que os tornam únicos. Portanto, e uma das características que advém desse conjunto de propriedades que eu falei, portanto, elevado número de orbitais, baixa eletronegatividade, elevada extensão espacial, tem as suas ligações não direcionais. Ou seja, todas as direções no espaço são aproximadamente equivalentes e as geometrias que os metais adotam não são condicionadas pela direcionalidade das ligações químicas, mas apenas por razões de arranjo geométrico. E como por isso, vamos começar com este módulo sobre estruturas, em que nós vamos tratar os metais pura e simplesmente como esferas rígidas. Portanto, vamos ignorar totalmente a química dos elementos envolvidos e vamos tentar descobrir quais são os arranjos espaciais que os metais preferem. E o critério vai ser sempre o de conseguir o arranjo mais compacto de átomos, tendo em atenção os metais que temos disponíveis. E se pensarmos na maneira de arrumar esferas, por exemplo, numa palete, sejam laranjas, sejam átomos, sejam maçãs, o que nós verificamos é que a maneira mais eficiente de arrumar átomos numa única camada, num caixote, é arranjá-los da maneira que eu estou aqui a mostrar com estas bolas de ping-pong. Portanto, se quiserem fazer aqui uma representação, temos um hexágono perfeito de átomos empacotados num dos planos do caixote. O problema agora é como é que nós vamos empacotar as camadas seguintes dentro da nossa palete. Novamente, o problema é exatamente análogo, quer se trata de átomos metálicos ou se tratar de laranjas, batatas, maçãs. E, portanto, normalmente a melhor maneira, se nós repararmos aqui nestes átomos que estão aqui descritos por estas bolas de ping-pong, é tentar usar as cavidades, as 6 cavidades que são definidas por este conjunto de átomos, para colocar e apoiar os átomos da camada seguinte. O problema é que os átomos, devido às suas dimensões, ocupam uma grande área espacial desta base do hexágono e eu, se, por exemplo, colocar um dos átomos aqui numa das cavidades, as duas cavidades que estão ao lado ficam obstruídas pela dimensão do átomo. E, portanto, eu só posso usar uma destas cavidades alternadas nesta base. Portanto, se eu usar esta cavidade, terei que usar esta e aquela ali, deixando as outras 3 desocupadas. Portanto, não vou fazer o aproveitamento máximo da zona que tenho, mas é o possível. E, portanto, a segunda camada a empacotar utilizará 3. Portanto, se nós olharmos aqui pela parte de trás, podemos verificar que apenas este e este buraquinho têm um átomo do outro lado da cavidade. E, portanto, já ficamos aqui com 2 camadas, que vamos chamar a camada A e a camada B. Portanto, se quiserem, representando aqui no quadro, eu usei apenas esta cavidade e esta cavidade e coloquei aqui uma segunda camada de 3 átomos nesta esfera. E até aqui tudo bem, isto é a maneira mais eficiente e única de arrumar de forma compacta esferas num caixote. Mas, a partir daqui, e quando eu vou arrumar a terceira esfera, se eu olhar agora aqui pela parte de trás, eu tenho aqui, se tentar aqui agora empacotar uma terceira camada, eu posso verificar que existem aqui buraquinhos que não têm nenhum átomo do outro lado e buraquinhos, por exemplo, este e este, que já têm um átomo do outro lado. Ou seja, a próxima camada de átomos pode ser arrumada de 2 maneiras. Ou eu vou usar os mesmos buraquinhos que já usei antes, portanto, este e este, ou vou usar
as cavidades que ainda não utilizei, esta e as outras duas. E, portanto, isso vai-me dar dois arranjos possíveis. Portanto, naquela situação que nós vimos primeiro, de usar exatamente as mesmas cavidades que tinha usado antes, portanto, é colocar uma de camada no topo da primeira e fico aqui com uma sanduíche de átomos. Portanto, neste caso, se nós observarmos a geometria que obtemos com estas três camadas, em que o átomo da terceira camada está eclipsado com o átomo da primeira camada, isto é um prisma hexagonal. Portanto, se eu vou tentar desenhar aqui um prisma hexagonal, portanto, e se eu tentar desenhar um prisma hexagonal, portanto, isto fica mais ou menos com esta aparência, em que tenho átomos, quer nas bases do prisma, e tenho três átomos ensanduichados entre estas duas bases do prisma. Também, se repararem aqui na estrutura, vocês podem verificar que, ao longo de todas as arestas das bases do prisma, os átomos tocam uns nos outros, ou seja, esta distância aqui entre dois átomos na base do prisma é igual a 2 raios atómicos. Portanto, os átomos tocam-se ao longo das arestas e, para calcularmos qual é a altura do prisma, é um bocadinho mais complicado, mas também se consegue visualizar. Portanto, se nós pegarmos aqui apenas nesta camada do meio e no átomo central, que eu tenho agora aqui sozinho, portanto, se eu puser aqui o átomo central apoiado nas três camadas do meio, nós podemos verificar que isto é um tetraedro perfeito. Portanto, sendo um tetraedro perfeito, eu também facilmente consigo, com algumas álgebra e com alguma geometria, calcular esta altura e chegarei à conclusão que o valor da altura é 2/6 sobre 3 vezes o valor da aresta, portanto, sendo A o valor da aresta do hexágono. O que habitualmente é apresentado sob a seguinte forma: se eu considerar agora como C a altura do meu hexágono, normalmente a altura a dividir pela aresta é igual a 1,633. Portanto, existe uma relação constante entre a altura do prisma e a aresta da base do prisma, dada por aquela relação. E, portanto, com isto consigo um empacotamento compacto de átomos.